Sejam bem-vindos a mais um episódio do Me Conte Sua História. Esse programa que tem o propósito de compartilhar histórias reais, de amor, superação e muito aprendizado. A nossa convidada de hoje, além de ser mãe, é também psicóloga da primeira infância e faz orientações para as famílias. Então fiquem até o final porque a gente vai aprender muito com ela. Carol, seja bem-vinda. Ai, muito obrigada. Obrigada por ter aceito o convite. Eu já te falei o tanto que eu te admiro, né? Que eu sigo, né? Eu não sou mãe, mas eu vejo tudo que você coloca. E desde já aprendo muito. Então, muito obrigada por estar aqui hoje. Ai, obrigada. Eu agradeço, te admiro muito também. Sou fã do seu trabalho, gosto muito. Estou muito feliz em participar desse projeto. Bom, eu também. Super lindo. Muito feliz de ter você aqui. Agora a gente vai saber um pouquinho mais da sua história. Me conta, você sempre trabalhou com a psicologia infantil? Não, assim, inclusive quando eu estava na faculdade ainda, eu sempre trabalhei em empresa, eu fazia trabalho de RH, né, recursos humanos, e eu achava que era isso que eu gostava, assim, que eu queria trabalhar em empresas, que eu ia trabalhar sempre assim, né, com recursos humanos. Já como psicóloga, você trabalhava assim como psicóloga? Durante a faculdade mesmo de psicologia, eu fui fazendo os estágios, tudo nessa área, assim, né, de recursos humanos, de desenvolvimento e tal, e aí eu achei que eu ia seguir, né, tocar nesse meio aí. E aí eu comecei a atender, tinha alguns estágios obrigatórios em clínica, né, que é o atendimento mesmo, no finalzinho da faculdade, aí eu comecei a atender, comecei a ver que, é legal também, eu acho que eu gosto, e aí depois que eu saí da faculdade, eu acabei saindo da empresa que eu trabalhava, e aí eu comecei a fazer alguns atendimentos. Infantil para área infantil ou não? Não. Só adulto, né? Eu pensava que era disso também que eu gostava agora, né? Então eu ia atender adultos mesmo e nada relacionado à família mesmo, mais atendimento adulto. E aí, depois que eu comecei a pensar em engravidar, né? Comecei a pesquisar, ler sobre infância, sobre desenvolvimento infantil, né? Me aprofundar mais, porque durante a faculdade a gente estuda, né? Sim. Mas aí eu comecei a me especializar mais, assim, nisso, porque eu queria ser mãe, eu queria ler sobre isso. Aí começou a me dar um clique, assim, sabe, para essa área. E aí foi quando eu fui lendo, fui me apaixonando, fui aprofundando e pensei, caramba, sabe, eu não posso guardar só pra mim. E você foi estudando isso porque você já pensava em engravidar ou não? Foi quando você pensou em engravidar mesmo? Isso mesmo, quando a gente começou, assim, eu já era casada, né, depois da faculdade a gente se casou, e aí a gente começou a falar, né, depois de um tempinho de casados, a falar sobre ter um filho, né, e aí uma das nossas metas, assim, era pesquisar sobre ter uma criança, sobre infância, sobre desenvolvimento infantil mesmo, né? Se preparar mesmo. E aí, conforme eu fui descobrindo, me aprofundando mais, eu pensei, eu não posso guardar só pra mim, sabe? Eu preciso dar um jeito de dividir essas informações, de passar pra frente. E aí foi quando eu comecei a dividir o que eu estava aprendendo mais, né, me aprofundando, me especializando pelas redes sociais e também a fazer essa orientação com as famílias, né? E aí você engravidou do Lucas. Foi rápido? Como que foi sua gestação? Mais ou menos, assim. A gente sempre teve metas, né? A gente sempre foi, assim, bem programadinho. E aí a gente pensava assim, vamos colocar algumas metas pessoais, tipo, vamos viajar, curtir alguns anos, e depois que a gente bater essas metas aí, né, entre casal, aí a gente tá pronto para engravidar. E aí, em 2017, a gente percebeu que a gente tinha batido todas as nossas metas, assim, né, feito tudo que a gente queria fazer. E a gente falou, então lá para novembro a gente engravida. A gente pensou, pronto, sim, né, então batemos todas as metas, então em novembro a gente vai engravidar. Isso em 2017, mas aí a gente demorou 6 meses pra conseguir engravidar. Não foi um tempão, mas... Já dá aquela ansiedadezinha, né? Pra quem tá tentando engravidar, foi um tempinho. Mas assim, isso foi engraçado porque foi na tentativa de engravidar que a gente já percebeu que esse negócio de maternidade é não ter o controle das coisas. Entendi. Assim, você planejou e quando você vê que não tem muito como seguir todo o planejamento. E é bem isso, assim, porque tudo na nossa vida a gente sempre se planejou e deu certo, né? E reprogramou as rotas e tudo foi acontecendo conforme o previsto mesmo, né? Dentro dos planos ali. E, assim, logo nas tentativas de engravidar, a gente já percebeu que, né, as coisas não estavam totalmente sob nosso controle, sabe? Então, e eu acho que é uma das coisas que até hoje, assim, né? O Lucas tá com 2 anos e 4 meses agora. E até hoje, né? A gente se programa, a gente se prepara, mas a gente tem que estar pronto pro imprevisível. Foi, assim, acho que é um dos principais aprendizados até hoje, assim, da maternidade.
E como que foi a gestação do Lucas? Você engravidou e aí como que foi esse período de gestação? Assim, fisicamente, né, falando sintomas, foi bem tranquilo, assim, a gente não teve muitas intercorrências, né, seguiu bem, assim. Mas a parte emocional foi cheia de altos e baixos, assim. Esse também, né, uma das coisas que eu achei que por ser psicóloga eu estaria pronta para passar por isso, sabe? Porque eu já sabia que poderia acontecer, mas a gente nunca tá pronta, assim. Então, sabe, era um misto de sentimentos. Poxa, eu queria tanto isso, e agora eu tô me sentindo mal, eu tô me sentindo... Tinha dias e dias, né? Tem dias que você tá se sentindo maravilhosa. E tem dias que, assim, tá tudo péssimo, você tá cheia de preocupação, de ansiedade. Será que eu vou dar conta? Como vai ser? Então, já na gravidez, assim, minha gravidez foi cheia de altos e baixos emocionais. Você já percebeu que não era como, né, tudo como planejou, né? Você já começou a aprender isso aí, né? Exatamente. Então, assim, eu acho que foi uma preparação para o puerpério, inclusive, os primeiros meses, assim, porque nos primeiros meses foi muito isso também, assim, né? A gravidez é aquilo, de sintomas, assim, fisicamente foi tranquilo, mas teve esses altos e baixos. E, assim, o puerpério foi uma chuva, assim, né? Uma avalanche emocional mesmo. Amamentação, né? Novas descobertas, tudo, né? Assim, acho que os 2 primeiros meses foram os mais difíceis, assim. E é muito conflitante mesmo, acho que principalmente por ser psicóloga, sabe? Que você acha que você não sabia, né? Que você ia passar por aquilo e, tipo, como que você tá sentindo aquilo agora, sabe? Então, foi bem intenso, mas, assim, muito aprendizado também, né? E o que o Lucas mais te ensinou, assim, como psicóloga? Como foi a Carol antes do Lucas como psicóloga e depois, assim? Teve alguma mudança? Teve. Assim, uma das principais coisas é que eu acho que eu criei um olhar bem mais empático para as famílias, assim, em relação às famílias, às mães. Porque, assim, uma das coisas que passavam pela minha cabeça quando uma mãe me falava assim, eu não tenho tempo nem pra ir no banheiro, nem pra me cuidar. Você imagina, né? Como não? Eu falava, como você não tem tempo nem pra ir no banheiro? É impossível isso. E não tem, sabe? Assim, principalmente no início, né? Depois as coisas vão ficando mais tranquilas, assim, mas principalmente no início, não tem mesmo, sabe? É realmente muito intenso, muito louco e muitos sentimentos acontecendo ali. E aí, isso de rede de apoio, isso de autocuidado, né? De você realmente não conseguir muito, né? Se você não tem uma rede de apoio eficiente e eficaz, né? Você realmente não consegue se dar esse autocuidado. Então, às vezes, eu atendia as famílias, as mães, e eu orientava isso. Poxa, você precisa de um tempo para autocuidado, né? Se redirecionar esse olhar para você. E, assim, não era muito empático esse olhar, sabe? De não entender que a mãe, ela realmente não conseguia aquele espaço ali. Aquela responsabilidade acaba caindo sobre ela, né? Exato. E todo às vezes, sentimento, né? Isso. E assim, às vezes até essa cobrança, assim, dela se cuidar dela se dar esse autocuidado, acaba sendo uma pressão. Uma pressão também. Né? Também, nossa, eu deveria estar me cuidando, não tô me cuidando, né? Tô me deixando de lado. É mais um trabalho, né? Pra se cumprir. Exatamente. Então, acho que essa foi uma das principais diferenças, assim. E também o olhar a respeito da infância mesmo, do desenvolvimento infantil, né? Porque antes de você ter um bebê, é tudo muito mais teórico mesmo, né? Você lê aquilo e você fala, é assim que eu vou aplicar e assim que vai funcionar e pronto. E na prática não é bem assim, né? Então você vai fazendo aquilo que você vê que funciona melhor para o seu bebê, para sua casa, né? Para sua família, que não tem um certo e errado, né? Exato. Então, receita de bolo, né, para todo mundo. Né? Exatamente. Então isso, por exemplo, é certo o bebê dormir do lado da mãe ou dormir no berço. Tem aquilo que funciona para sua família, para o seu bebê, para sua casa, né? Sim, não é um certo e errado, sabe? Então isso me mudou bastante mesmo. E você acha que a psicologia te ajudou a ser mãe? Assim, você acredita que o conhecimento que você tem te ajuda a ser mãe do Lucas e lidar com algumas situações? Eu acho que muito, assim, eu sou muito grata, né, pela psicologia, eu amo a psicologia, desenvolvimento infantil, infância, tudo, amo, mas tudo tem um bônus e um ônus, né, é muito bom poder ter o Lucas e saber o que está acontecendo com ele diante de muitas situações, eu olhar para ele e eu saber por que ele está se comportando assim, né, por que ele está agindo assim. Mas eu tenho que me policiar também às vezes, pra não ser a psicóloga dele, né? Porque eu sou a mãe dele, né? Verdade. Separar esses papéis às vezes é difícil, né? Exatamente. Então, assim, eu sou a mãe, né? Eu não sou a psicóloga, eu não tô ali pra fazer terapia com ele, né? E também me policiar no sentido de não me cobrar pra ser sempre perfeita, pra acertar sempre. Isso é um desafio muito grande. E eu acho que não só por ser psicóloga, acho que pra todas as mães, né? E é isso, sabe? Às vezes
aquilo da gravidez e do puerpério, sabe? Poxa, eu sou mãe, eu não deveria estar passando por isso, sabe? Tipo, também. também sou psicóloga, não devia estar passando por isso, Exato. né? Você não se permitir vivenciar, né? Isso, então assim, tem dias que eu vou estar sem paciência, tem dias que eu vou estar brava, que eu vou estar com outras preocupações, né? Que eu não vou estar sempre a mais paciente do mundo para uma birra, uma mudança de comportamento dele, sabe? E tudo bem também, né? Eu posso me permitir também ser humana, sabe? Então acho que tem esses dois lados, mas no geral, sim, eu acho que a psicologia contribui muito. Eu acho que todo mundo deveria conhecer um pouco mais, sabe, né? Sobre isso, para ter o seu bebê, para se relacionar melhor com o seu bebê, com a sua criança, com a sua família, sabe? Eu acho que ajuda muito, sim. E falando um pouco agora, você compartilha vários conteúdos, né, vários conhecimentos na sua rede social, né? Qual é a pergunta assim, mais frequente que você recebe das famílias? Nossa, eu acho que primeiro, assim, né? Por partes. Primeiro sobre sono do bebê. Sono do bebê. Como você dormir? Como dormir a noite toda? Eu acho que, por mais que a gente saiba que o bebê não dorme a noite toda, que você vai dormir pouco quando o seu bebê nascer, você não tá preparado para isso na prática, todo sabe? dia, né? Pra rotina mesmo. É mesmo, assim, quando acontece, você vê que realmente é muito mais do que aquilo que você imaginava. E aí, assim, é um risco, é um desafio mesmo que as famílias acabam entrando, sabe? De achar que tem alguma coisa errada com o seu bebê. Porque acho que a gente acaba não acreditando muito que é desse jeito, quando a gente tá esperando ainda o bebê, uma expectativa, sabe? Né? Um ideal, uma que a gente cria, né? Exato. Assim, tudo bem, ele não dorme, mas não deve ser tanto assim, tão difícil assim, né? E sabe? Então, acho que uma das perguntas que eu mais recebo é sobre isso, porque os bebês, eles realmente são programados para não dormir à noite, né? Então, de tranquilizar as famílias sempre, né? E mostrar que tá tudo bem, que é esse mesmo é normal, ritmo, que vai passar, que é um tempo, que é uma fase, né? É adaptação, né? Que não tem nada de errado com o seu bebê. E depois, conforme o bebê vai crescendo, eu acho que, assim, as perguntas mais frequentes são em relação aos comportamentos explosivos, sabe? Porque o bebezinho aí, 1 ano e meio, né? 2 anos, já começa a ficar mais intenso emocionalmente, já começa a ter suas vontades. Expor suas emoções, né? Suas preferências, né? Então, e aí ele começa a se dar conta que ele é uma pessoa, né? E aí eu acho que também entra um conflito com os pais, né? Poxa, ele é uma pessoa, ele tem vontades, né? E então, acho que aí são duas faixas etárias. Lidar isso, né? Será que agora eu dou uma disciplina, né? Falo um não, ou eu deixo ele, né, fazer essa escolha? É difícil realmente, né, saber esse equilíbrio, né? Isso, é difícil você fazer o equilíbrio entre o que é esperado socialmente, que foi construído socialmente, que a gente ouviu a vida inteira, porque a gente ouve, né, concepções assim sobre a infância a vida inteira, até pela nossa própria criação também, né? E fazer esse equilíbrio entre o que é compatível com o desenvolvimento da criança, né? Então aí acho que entra um parafusinho mesmo e as famílias acabam entrando em conflito. E você falou agora um pouco que vocês e seu esposo se prepararam para se tornar pais, né? Vocês estudaram, vocês leram. Que dica você poderia dar para quem está querendo, né, ser pai, ser mãe? Tem como se preparar, né? Você estava nessa área, né? Você procurou fontes, mas como as pessoas podem se preparar sem criar essa expectativa do ideal, né? Mas para a maternidade, você acha isso importante? Acho muito importante. Eu acho que a primeira preparação, a mais importante, é a gente cuidar das nossas próprias emoções, sabe? Cuidar das nossas próprias lacunas, né? Revisitar ali, às vezes, feridas, sentimentos, né? A nossa criação mesmo, né? Tudo que a gente viveu, de alguma forma, vai influenciar na relação que a gente vai construir com as nossas crianças, sabe? Com os nossos filhos, né? A gente vai trazer muita coisa na bagagem ali, e são bagagens diferentes, né? Que eu, por exemplo, vim com uma bagagem familiar diferente da do meu esposo. É verdade. E agora as duas bagagens vão se unir ali, verdade. né? E para criar uma outra família, né? Com outros valores. Então, acho que assim, é muito importante a gente não trazer lacunas, sabe? Para a criação da nossa criança. Então, assim, o primeiro cuidado que eu acho essencial é cuidar das nossas próprias emoções. Nosso conhecimento, né? Isso, se tiver oportunidade de fazer uma terapia, né? Mas, assim, não necessariamente buscar mesmo sobre como é essa construção emocional da infância. Hoje a gente tem tanta informação disponível, sabe? Verdade. Mas, ao mesmo tempo, também, né, pesquisar sobre desenvolvimento infantil, né? Claro, sobre infância, mas tomar cuidado também com a chuva de informações, né? Com o conflito de informações. Então, buscar fontes que você confia, sabe? Que tem a ver com seus valores ali também, porque senão a gente fica perdido com tanto... Qual seguir? Exato, com tanta linha ali, né? Com tanta
Muita e como chuva você falou, mesmo. cada filho é único, cada situação é única. Então é muito também quando o filho nascer, quando estiver, que você vai se deparar com essas situações, né? Exato. Mas é legal, assim, a gente conhecer sobre o que é natural no desenvolvimento de um ser humano, pra gente saber o que é esperado, né? sabe? De uma criança, né? Exato, porque tem isso do sono, né? A gente saber por que o neném não dorme. Porque a construção do cérebro dele ainda é imaturo, né? Ele não consegue mesmo dormir a noite toda, né? Faz parte do instinto. Então, assim, saber o que esperar sobre a amamentação, sobre o bebê que só quer colo, né? Que não é um mimo, você tem não uma se razão. frustra tanto, né? Com as coisas que vão acontecendo, né? E aí, se você tem a oportunidade de preparar uma rede de apoio, por exemplo, você já consegue suprir aquilo, porque você sabe que vai precisar, né? E vai ter aquela carência em determinados aspectos ali, né? Em determinadas situações. Então, pesquisar sobre o que é o esperado mesmo, principalmente para os primeiros meses, sabe? E se você puder procurar investir mais em algumas coisas do que em outras ainda na gestação, tipo no enxoval, por exemplo, se eu fosse hoje ter um outro bebê, eu investiria muito menos num quartinho, por exemplo, e muito mais numa consultoria de amamentação, sabe? Em alguém para ficar comigo ali, fazer as tarefas da casa. Ter essa rede de apoio, né? Exato, porque a gente, por exemplo, não tem rede de apoio também, é só a gente ali mesmo, né? Marido e eu. Então, assim, e o Lucas, ele praticamente não usou o quartinho dele no primeiro ano inteiro, né? Eu sei que são famílias e famílias, né? Realidades e realidades. Mas, assim, analisar o que vale mais mesmo, sabe? Investir menos em algumas coisas e mais em outras quando a gente sabe o que esperar. Então, uma rede de apoio, super importante, né? Cuidado para amamentação, super importante também. Eu acho que eu faria algumas coisas diferentes. Aí, né? Com novos valores que você foi enxergando, né? Exatamente. Vivenciando com o Lucas, né? Exato. E me fala uma coisa, qual é a importância que você acha do afeto, desse afeto que você tanto fala, né, dos pais, nas suas redes sociais, desse contato, né, para os bebês desde o início, né, desde quando eles são bem bebezinhos, essa construção afetiva, né, com os filhos? Amanda, o que a gente sempre fala, assim, né? Um dos meus bordões. Então, por isso que eu sempre ouço isso de vocês, ficou muito assim em mim. E assim, a infância é mesmo, assim, o chão que a gente pisa pela vida inteira. A primeira infância é a construção emocional que a gente vai ter ali, o alicerce para a vida inteira, né? Quanto mais dependentes emocionalmente os bebês, mais autônomos, mais independentes emocionalmente eles vão ser anos mais tarde, né? Então, assim, é ao contrário do que a gente pensa, né? Não, eu preciso treinar meu bebê, minha criança para ser independente, né? Para se acalmar sozinho, para ficar longe do controlar suas próprias emoções, isso, né? Porque para ele não se acostumar muito junto. E é justamente o contrário, né? Sim. Quanto mais a gente torna, né, supre essas carências, essas lacunas agora na infância, que é quando ele precisa ser dependente, mais isso vai estar bem preenchido para ele se sentir bem resolvido, né? Confiante com as próprias emoções, quando ele puder, né? Quando ele tiver maturidade necessária para ser independente mesmo. É justamente o contrário, né? E é isso que eu tanto tento mostrar e provar, né? Através dos estudos e de tudo que a gente sempre conversa. Então, é muito importante, assim, desde a barriga, se for o caso, mas assim, desde os primeiros contatos mesmo ali com o bebê, desde os primeiros dias de vida. Pode dar colo, né? Pode dar. Livre demanda de amor, de cheirinho, muito sling, né? No colinho, pra gente ficar com os braços livres. Mas muito colo, à vontade. E se você pudesse deixar um recado agora, né, para as famílias, né? Algo que você gostaria, de tudo que você ensina, né? Que você quer passar uma mensagem, qual seria essa mensagem? Olha, Amanda, eu acho que assim, a gente precisa seguir, confiar no nosso coração, no nosso instinto, né? Se preparar é ótimo, é maravilhoso. Eu acho que é super importante a gente conhecer sobre desenvolvimento infantil, sobre o que é esperado no meu bebê, mas a gente sabe quando tem alguma coisinha ali que não tá correspondendo muito, sabe? Por exemplo, é o que eu falei, são muita chuva de informações, né? De muitos lados. Às vezes a gente recebe uma orientação que dá um alerta, sabe? Uma intuição, né? A gente sabe que aquilo, poxa, parece que tá fazendo meu bebê sofrer, não é isso que eu queria fazer com ele, sabe? Então, assim, voltar pro essencial, voltar pro natural, sabe? Porque a gente sabe seguir o nosso instinto, o nosso coração, daquilo que o nosso bebê pede, daquilo que o nosso coração quer fazer pro nosso bebê. Nós somos os maiores especialistas do nosso bebê, sabe? Então, assim, se seu bebê tá chorando no berço, você não precisa de um especialista para te dizer se você tem que pegar ou não o seu bebê no berço, né? É só você seguir mesmo o seu coração e a natureza é perfeita, né? Então, devo deixar meu bebê dormir comigo ou não? Assim,
a natureza fez o nosso, para quem amamenta, por exemplo, né? O nosso peito se encher de leite justamente à noite. Por quê? Porque é quando o bebê mais precisa ficar juntinho, né? Porque ele tem aquele instinto ali de sobrevivência à noite, que vem ainda, né, de muito tempo aí, ancestral mesmo, do bebê acreditar que ele tá lá na selva, né? Que ele precisa se manter acordado em alerta e verificar se ele tá sendo protegido. Então, assim, tudo isso é uma construção natural. Se a gente confiar no nosso instinto, tá ótimo, né? Isso vale mais do que qualquer especialista em desenvolvimento infantil, sabe? Então, acho que esse é o principal recado, assim. Se a gente voltar para a essência, a gente vai conseguir se conectar com o que o nosso bebê precisa da gente. Que lindo, Carol. Gente, você fala maravilhosamente bem. Passou muito rápido. Ai, já acabou. Olha, foram todas as perguntas. Ai, não acredito, é muito rápido mesmo. Que delícia. Eu falaria horas sobre esse assunto. Muito gostoso. Muito obrigada. Olha, parabéns, realmente, por tudo que você compartilha, né? É você mesmo, né? Assim, a sua essência, dá pra perceber, assim, é tudo que você vive como Lucas, né? Aquilo que você compartilha. Sim, queima muito, Nossa, sim. É o que eu falei, eu ficaria horas falando sobre isso. Muito você. Então, parabéns, de verdade. Obrigada, mãe. Eu tenho certeza que você faz a diferença, assim, na vida de muitas famílias e, consequentemente, na das crianças, no futuro dessas crianças e depois quando elas forem pais, né? Ai, então, assim, amém. é um propósito muito lindo, de verdade. Fiquei muito honrada de ter você aqui. Eu fiquei muito feliz. Muito obrigada mesmo. E obrigada a você também, que ficou com a gente até o final. Se você gostou, compartilha com a sua amiga que é mãe. Se inscreva no nosso canal no YouTube e ative as notificações, porque nós vamos sempre compartilhar histórias lindas e de muito aprendizado. Muito obrigada!